Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chave Gemista, para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre as atualizações do mercado da bola do Clube do Remo, conversar um pouco mais com vocês a respeito de novas informações sobre o caso GG, o meia que estaria aí negociando com o Leão Azul para a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive teve o nome aí de um centroavante uruguaio que estaria também no radar do Clube do Remo e a gente vai conversar a respeito deste assunto neste conteúdo. Quero também conversar sobre a confirmação da data de uma partida do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. Também conversar sobre como está aí a questão das obras do CT. Surgiu mais um vídeo explicando a situação atual no nosso centro de treinamentos. E também conversar sobre o time provável do Leão Azul para o jogo do próximo domingo diante da equipe do Santa Rosa no Mangueirão. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Beleza? A meta para este conteúdo aqui, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chave Gemista. Vem com a gente! Bom, galera, já vou direto ao assunto aqui, porque tem muita coisa para a gente conversar neste conteúdo. Eu queria primeiramente conversar sobre a confirmação aí dos valores do estacionamento para o jogo contra a equipe do Santa Rosa. Mais uma vez, um preço mais salgado aí para o torcedor do Clube do Remo. R$30 o valor antecipado para o carro, R$20 para a moto. E no dia do jogo, R$40 o carro e R$30 a moto. Os ingressos já estão sendo vendidos aí para o estacionamento do Mangueirão no site ingressosa.com. A diretoria segue aí nesse planejamento, né, de cobrar caro o estacionamento. E assim, gente, mais uma vez eu vou bater nessa tecla aqui com vocês, porque eu sei que também que vocês do outro lado estão cansados disso. Eu estou vendo, infelizmente, a nossa torcida muito desanimada nesse momento, pelo que está acontecendo internamente no Clube do Remo. Não tem nem aí, eu acho que 10 mil ingressos vendidos para o jogo de domingo, tá muito baixo realmente as vendas, e isso, gente, é uma resposta do torcedor do Clube do Remo a tudo que vem acontecendo, né, em termos de planejamento, em termos inclusive do próprio tratamento que o Remo tem dado aí para essa torcida nos últimos meses, desde quando a gente subiu para a Série B, que teve aquela empolgação pelo acesso, mas o Remo olhou muito pouco para o seu torcedor. Eu lembro que chegou a ter uma pesquisa de satisfação do sócio torcedor para trazer melhorias, mas o sócio, por exemplo, não consegue engrenar, não consegue trazer vantagens para o torcedor, e o torcedor está cansado, está machucado, vem aí de 2 eliminações na Copa Verde e também na Copa do Brasil, mas principalmente na Copa do Brasil. Teve também o caso aí da paralisação do campeonato, que tirou um pouco também da empolgação do torcedor. O torcedor ficou realmente com o pé atrás. E assim, gente, só dentro de campo ou fora dele, né, com a resposta aparecendo, é que o torcedor vai voltar a se animar. A torcida do Remo, ela tá cansada de ficar o tempo todo romantizando o fracasso e não ter nada em troca em relação, principalmente a conquistas. E a organização também, é o caminho do Remo para a questão do profissionalismo. Né? Hoje, inclusive, eu recebi algumas imagens aí da distribuição das gratuidades lá na loja do Baenão, de que atrasaram a entrega das gratuidades. Estava marcado para 8 da manhã e começou bem depois das 9 horas. Deu meio-dia, tinha gente para receber ainda as gratuidades oferecidas, né, garantidas por lei aí. Então, é um tratamento, infelizmente, né, muito ruim. Outra coisa que refletiu aí a baixa procura pelos ingressos foi a questão da meia entrada ter dado ali 11 da manhã, ainda tinha meia entrada disponível no site Ingresso SA. Quando o jogo é de muito apelo, o Remo está numa boa fase, as meias entradas esgotam ali rapidamente, né? Lembrando, o Remo entra em campo no próximo domingo contra a equipe do Santa Rosa, se classificando, já entra em campo novamente na quarta contra Castanhal ou Tunaluso Brasileira. Na próxima segunda-feira vai rolar a reunião do Conselho Deliberativo, inclusive vai acontecer lá no Hotel Sagres,
E inclusive tem torcedores aí se organizando para fazer protesto lá em frente ao hotel por conta aí da fase que o clube do Remo vem passando e a pressão em cima da diretoria, em cima do presidente Antônio Carlos Teixeira, principalmente sobre aquela questão lá do CEO, sobre o relatório do CEO, para que o Tonhão tome uma atitude em cima daquelas pessoas que estão aí se beneficiando, digamos assim, em cima do nome do clube do Remo há um bom tempo. Bom, falando agora sobre o campo e bola, falando sobre a preparação do time do Daniel Paulista para esse jogo do próximo domingo contra a equipe do Santa Rosa, o Remo tem uma escalação bem provável aí que inclusive a imprensa aqui de Belém já está soltando para este confronto naquela espécie de 4-2-3-1 que a gente já vinha comentando com vocês aqui que o Daniel gosta de usar. No gol, o Marcelo Rangel, na lateral direita o Cadu, na defesa o Klaus junto com o Ivan Alvarinho e na esquerda o Alan Rodrigues. No meio campo, Caio Vinícius ao lado do Jaderson, ali na setor de marcação, né, na volância do clube do Remo. Um pouco mais à frente, né, na linha de 3 ali, o Dodô mais centralizado, de um lado o Pedro Rocha, do outro lado o Janderson. E lá na frente, mais centralizado, o Ítalo como centroavante, já que o Viseu, né, se recuperou há pouco tempo e vai ser a opção do banco de reservas, assim como também o Adailton. Então, esse deve ser o time provável do Remo, claro que a confirmação só deve sair 1 hora antes do jogo contra a equipe do Santa Rosa, mas é nesse caminho aí que o Daniel vem trabalhando lá em Barcarena. Hoje encerrou, né, a preparação, a intertemporada no município de Barcarena. O Remo já está retornando para a capital paraense e vai ficar concentrado no Hotel Sagres para o jogo do próximo domingo diante do Santa Rosa no Mangueirão. Beleza? Galera, ontem o perfil Gols Norte lá no Instagram, inclusive marcou o Chaves Remista em um collab. Ele fez umas filmagens, né, de drones, inclusive parabenizar aqui o Gols Norte, é uma página muito legal, que faz um trabalho muito bonito com drones, especialmente em dia de jogo. E ele fez um trabalho muito bacana de filmagem, né? E vocês estão vendo aí na edição que eu estou colocando, de como tá a questão do CT. A gente vê, gente, que falta muita coisa, né? Falta muita coisa na parte estrutural do CT como um todo, pinturas, instalações. E me chamou a atenção também a qualidade ruim do gramado. E assim, eu não sou engenheiro agrônomo, longe disso, mas para esse gramado ficar bom, não é só, na minha opinião, trocar grama, né? É preciso ter um trabalho sério de drenagem, de raspagem aí, de trocar toda a grama, porque ficar remendando, né, realmente vai ficar muito complicado. Mas a gente sabe também que nesse momento isso é uma espécie de plano B, porque o Bainão está passando por uma reforma no gramado também, só deve ser entregue ali em torno do fim de abril, e o CT está correndo quanto tempo aí para ser entregue para treinamentos do Leão Azul Paraense. Inclusive tem possibilidade do Remo treinar no CT da Desportiva, também treinar em um campo que fica ali no Tenoné, até que o CT seja entregue para a comissão técnica e também para os jogadores fazerem os seus trabalhos e, claro, aguardando o retorno também do Bampará Baenão, que precisa passar também por uma reforma no gramado. Mas enfim, deu para ver muito aí, né, nessas imagens de que o CT em Outeiro também precisa de muitos reparos, e é por isso que a torcida está aguardando o projeto do centro de treinamentos que a diretoria prometeu, que o CEO prometeu. Estamos aguardando para saber quando esse projeto vai sair do papel para o Remo ter finalmente um centro de treinamentos. Galera, uma mudança muito importante aconteceu no calendário da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo, que vai receber o América Mineiro em Belém, o primeiro jogo do Remo como mandante na competição, na segunda rodada. Esse jogo estava marcado para o dia 12 de abril, às 16 horas. Ele passou para o domingo, tá? Do sábado para o domingo, dia 13 de abril, às 16 horas. Inclusive, esse jogo, muito provavelmente, vai ser o jogo da TV aberta. Inclusive, eu quero agradecer aqui meu amigo Juan Costa, que mandou para mim umas informações importantes, ele que é lá do Leão de Periçá, sobre as negociações para a TV aberta, né? A Record e também a Rede TV estão concorrendo aí para saber qual das duas, né, irá transmitir a Série B em TV aberta, principalmente ali nos domingos, tá? A Record junto com a Rede TV, que inclusive é a favorita para fazer aí a
a transmissão em TV aberta da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no canal fechado vai ser transmitido no Sport TV e Premier, e no streaming a Max, aquela mesma que transmite a UEFA Champions League, corre por fora para transmitir a Série B, além da Cazé TV. São as emissoras que estão negociando os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse jogo do Remo contra o América Mineiro, tá? De portões fechados, muito provavelmente, a não ser que o Remo consiga reverter e tenha ali mulheres, crianças, PCDs, deste confronto, marcado para o dia 13 de abril, às 16 horas no Mangueirão. Beleza? Bom, galera, agora eu queria conversar sobre o mercado da bola do Clube do Remo, né? Hoje, inclusive, alguns torcedores mandaram para mim aí uma especulação em cima do nome do uruguaio centroavante, o Facundo Barceló. Isso mesmo, Facundo Barceló Vieira, de 31 anos, uruguaio, aqui no Brasil com passagens pelo Ceará no ano passado, inclusive participou da campanha de acesso para a Série A da equipe do Vozão Alencarino, e atualmente está na equipe do Goiás, disputando aí, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele que tem passagem aí pelo futebol do Uruguai, obviamente, da Argentina, do México e também do Equador. Ele jogava até 2021 na equipe do Emelec, além também de uma passagem pelo futebol chileno e pelo Guarani do Paraguai. Tá? São as equipes aí do Facundo Barceló, um jogador bem rodado, centroavante, que estaria aí no radar do Clube do Remo. Bom, pessoal, fui obviamente checar essa informação, e o que eu consegui é que realmente não tem nada entre o Facundo Barceló e o Clube do Remo. Inclusive, tem muitos torcedores falando, né, que o Goiás vai soltar aí uma lista de dispensas, de jogadores que não estão rendendo nesse ano de 2025. Tá até o Edu lá, aquele centroavante no meio, né? Mas a informação que eu pesquisei e consegui para vocês aqui é de que o novo treinador do Goiás, o Wagner Mancini, ele segurou qualquer tipo de dispensas aí do elenco do Goiás para essa sequência de temporada. O Goiás está passando por uma crise muito grande técnica, inclusive sob o comando do Jair Ventura, que era o treinador da equipe do Goiás. Já foi eliminado aí do Campeonato Goiano e se classificou às duras penas para a decisão da Copa Verde 2025. A equipe esmeraldina trocou de comando técnico, o Wagner Mancini assumiu a equipe e o Wagner Mancini está avaliando o elenco, obviamente, para depois dizer, olha, esse jogador aqui vai ficar, esse jogador não vai ficar, mas ele deu uma segurada em relação a esses jogadores que poderiam deixar a equipe do Goiás. Então, nesse momento, gente, não tem nada entre o Clube do Remo e o Facundo Barceló aí, o centroavante uruguai, beleza? Bom, agora uma atualização importante sobre o caso GG, o meia que é destaque lá da equipe do CRB há um bom tempo, que já trabalhou com o Daniel Paulista e que teria o interesse de jogar aqui no Clube do Remo, né? Inclusive, tô com uma informação importante aqui do Luciano Costa, da Jovem Pan, Luciano Costa da Jovem Pan de Goiânia, tá? De Maceió, Jovem Pan de Maceió, o Luciano Costa, inclusive ele trouxe essa informação para a Rádio Pariana aqui de Belém e disse o seguinte, de que o GG recebeu proposta de 3 times aí no mercado da bola. O Clube do Remo, o Paysandu e também o Mirassol, que está na Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, as propostas do Remo, no caso do Paysandu e do Mirassol, foram abaixo da que o Clube do Remo fez para o jogador. Claro que o CRB também vai querer uma compensação financeira, que aí teria que ter a conversa, obviamente, também com o staff do atleta, mas segundo a informação do Luciano Costa, né, um jornalista lá de Maceió, a proposta do Remo foi a melhor proposta aí dos 3 para fechar com o jogador. Eu, sinceramente, não gosto muito de ficar falando aqui de salário de jogador, sabe? Mas se o Remo fez a proposta, tá em busca aí de assinar com o jogador e a gente pode ter definições em breve sobre o GG. Inclusive, né, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, chegou até a desmentir que o Paysandu estaria negociando com o GG, né, direito dele. Não vou ficar duvidando do presidente do Paysandu aqui, mas estou trazendo uma informação do repórter Luciano Costa, lá da Jovem Pan de Maceió, a respeito desse assunto envolvendo o meia GG, que inclusive tem também a proposta aí do Mirassol, uma equipe de Série A
do Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Acho que eu consegui resumir bem para vocês aqui neste conteúdo as informações do Clube do Remo. Nesta sexta-feira, o Leão Azul que entra em campo domingo no Colosso do Bengola. E claro que estaremos lá, se Deus quiser, para acompanhar mais uma partida, desta vez pelo Parazão 2025. Deixe teu like, é muito importante. Verifique a tua inscrição aqui no canal. Comente os assuntos deste vídeo, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul paraense. Tamo junto, valeu!